4 fundos imobiliários para viver de renda. Se tem uma coisa que toda pessoa que começa a investir tem como ali um dos seus objetivos, é viver de renda dos seus investimentos. E os fundos imobiliários são excelentes para isso, porque os fundos imobiliários têm imóveis reais ali por trás deles, e esses imóveis vão gerar aí uma renda mensal que vai ser distribuída ali para o cotista. E pelo fato de existir aí um imóvel, um ativo real por trás do fundo imobiliário, isso dá uma segurança para o investidor. E nesse vídeo, além de eu te mostrar esses 4 fundos imobiliários e a gente falar um pouco sobre ele, no final do vídeo eu vou te mostrar quanto que custaria para você ter uma carteira com esses 4 fundos imobiliários e quantas cotas você teria que ter de cada um deles para você ter uma renda mensal de um salário. Mas lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Aqui o meu objetivo é compartilhar o meu conhecimento, te mostrar um pouco sobre cada um dos ativos para que você possa tomar a sua melhor decisão de investimento. Agora, se você é novo aqui no canal, eu me chamo Wesley e toda semana eu posto aqui vídeos sobre investimentos para te ajudar a investir melhor. Então eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Então o primeiro fundo imobiliário que a gente vai falar aqui é o HGLG11. Esse que é, na minha opinião, um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Ele é um fundo imobiliário que é focado no investimento ali de galpões de logística. Então, sabe essas empresas do e-commerce, essas empresas grandes de varejo? Essas empresas costumam ter aí um centro de distribuição próximo das grandes capitais. Elas alugam galpões, né? Elas têm esse espaço que ajudam na sua logística para a distribuição dos seus produtos. E é aí que entra o HGLG, porque ele tem esses galpões que aluga esse espaço para essas empresas. Então a gente consegue ver aqui que uma cota do HGLG atualmente está em R$ 161,28 e nos últimos 12 meses ele teve uma queda de 2,8%, quase 3%. E se a gente der uma olhada em quanto que o HGLG remunerou, né, o seu cotista com base aí só nos dividendos que ele distribuiu, nos últimos 12 meses foi uma taxa de 9,55%. Então só na distribuição dos dividendos o HGLG remunerou o cotista próximo dos 10%. E dando uma olhada aqui no PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial desse fundo imobiliário, a gente vê que ele está em 1,05. O que isso quer dizer? Que ele está aí levemente acima do valor patrimonial, né? Cerca de 5%. Então, na prática, cada R$1 de patrimônio, você vai estar pagando R$1,05. Aí você pode até falar, poxa, mas tanto caro, né? Não vale a pena, já que está acima do valor patrimonial. Mas é aí que eu gostaria de deixar um ponto para você poder pensar. O HGLG, até se você olhar aí o histórico, né, que ele tem de pagamento nos proventos, um histórico bem consistente, ele é um fundo imobiliário que é reconhecido por ter uma administração muito ativa. Ou seja, uma administração que além de ter aí a locação dos galpões, né, que eu já vou mostrar aqui onde que ficam esses galpões, eles trabalham também comprando o galpão por um preço menor e vendendo por um preço muito maior. Então ela tem um ganho de capital nessa compra e venda dos ativos. Ou seja, por ter uma gestão competente e que já tem entregado resultados muito bons ao longo dos últimos anos, então não é nem questão de meses, é questão de anos. Esse fundo imobiliário sempre foi negociado aí um pouco acima do valor patrimonial. Justamente, né, uma forma aí, digamos assim, de precificar a experiência dessa gestão. Mas seguindo aqui a gente vê que o último rendimento foi de R$1,10. Então aqui nesse ponto, imagina só, se você tiver 1.000 cotas do HGLG, com esse rendimento médio aqui, você vai receber mensalmente R$1.100, né? Só para deixar um ponto e para você ver onde que você consegue chegar com consistência, né, nos seus aportes e aí com o acúmulo de cotas. E dando uma olhada aqui na carteira do HGLG, a gente vê que ele tem imóveis em diversos estados. Então a gente vê que ele tem aqui imóveis em Vinhedo, Itupeva, São Carlos, São José dos Campos. Então realmente são locais, né, que as empresas costumam procurar para ter uma boa localização para sua distribuição. E indo agora aqui para o segundo fundo imobiliário, ele é o MXRF11, um fundo imobiliário de papel que na prática, o que quer dizer isso? Ele é uma forma que o fundo imobiliário tem de ganhar dinheiro que é através de financiamento aí do setor imobiliário. Então imagina que você tem uma construtora que deseja ali construir um imóvel, né? Mas não tem todo o capital, o que ela faz? Ela vai atrás de empréstimo, que nesse caso aí são os CRIs, né? Os CRIs. Então ela toma esse empréstimo e paga para essa instituição, né? Que no caso é o fundo imobiliário, que está emprestando dinheiro, juros. Então esse capital que o fundo imobiliário empresta para a construtora, eles são remunerados através dos juros, que costumam utilizar ou a taxa do CDI ou a taxa do IPCA
para, né, definir essa remuneração. Então, no caso do MXRF, a gente vê que o valor da cota atual dele está em R$ 10,19 e nos últimos 12 meses ele teve aí uma valorização de 11,6%. E quando a gente olha aqui o PVP, a gente vê que ele está em 1,01. Então é realmente muito próximo, né, do valor justo, do valor patrimonial do fundo. E nos últimos 12 meses ele remunerou o seu cotista, né, com base somente nos dividendos, em 11,19%. Então assim, esse é um fundo imobiliário que, além de ser acessível, né, por conta do valor da cota, ele tem entregado um resultado muito bom para o cotista. O último provento que ele pagou foi de 11 centavos, então ficando aí um pouco acima do 1% ao mês de renda. Quando a gente olha aqui o histórico do MXRF, a gente vê que ele tem entregado aí resultados de forma consistente e que, inclusive, se a gente olhar aí o ano de 2020, 2021 e 2022, a gente vê que esse rendimento foi crescendo ano a ano. E quando a gente olha na carteira desse fundo imobiliário, a gente vê que 73% do ativo desse fundo imobiliário são CRIs. E é exatamente por isso que ele é chamado de um fundo imobiliário de papel. E a outra parte do patrimônio, ela está ali alocado em outros fundos imobiliários, permutas financeiras e caixa. E esses CRIs, como eu falei, eles usam ali algum índice de referência para poder definir qual vai ser a taxa de remuneração do fundo imobiliário. Nesse caso do MXRF, a gente vê que é quase metade dividido entre CDI e entre PCA. Indo agora aqui para o terceiro fundo imobiliário dessa nossa lista é o KIZU 11. Esse fundo imobiliário é um pouco diferente dos últimos dois que a gente falou aqui nesse vídeo, que esse é um fundo imobiliário que é um fundo de fundos. E o que isso quer dizer? Que ao comprar uma cota do KIZU 11, você vai estar investindo em outros fundos imobiliários. Então, com somente uma cota, você já consegue diversificar o seu investimento. E, inclusive, já eu vou te mostrar quais são esses fundos imobiliários que estão na carteira do KIZU 11. Então, dando uma olhada aqui no valor da cota do KIZU 11, atualmente está em R$ 8,06 uma cota, e nos últimos 12 meses essa cota teve uma valorização de 5,6%. Ele teve aí uma leve alta, né, nesses últimos 12 meses. E nesses últimos 12 meses, ele remunerou seu cotista aí somente com base nos dividendos em cerca de 10,3%. E se a gente olhar aqui o PVP do KIZU 11, atualmente ele está em 0,95, então ele está aí com um leve desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então a gente pode dizer que uma pessoa que compra hoje uma cota do KIZU 11, ela vai estar pagando em a cada R$1 de patrimônio 95 centavos. E o último rendimento do KIZU 11 foi aí na casa dos 7 centavos. E esse ainda é um fundo imobiliário novo, ele não tem aí um grande histórico que a gente possa avaliar. A gente tem aqui dados desde 2021, então a gente vê que ao longo de 2021 ele entregou cerca de 80 centavos para o cotista e em 2022 entregou aí aproximadamente 90 centavos. E se a gente der uma olhada aqui na carteira do KIZU 11, ele tem aproximadamente 30 fundos imobiliários na sua carteira. E por que isso de 30 fundos imobiliários? Porque ele segue a lista da Suno 30, que nada mais é do que os 30 maiores fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores. Então a Suno elabora de tempos em tempos essa lista dos 30 maiores fundos e o KIZU 11 vai seguir exatamente essa lista. E exatamente por investir nesses 30 fundos imobiliários, a gente vê que a diversificação da carteira do KIZU 11 é muito grande. A gente tem aí fundos de papel, fundos de galpão, fundos de shopping, fundos híbridos. Então realmente você vai ter uma carteira bem diversificada somente por investir em KIZU 11. E indo aqui para o quarto fundo imobiliário dessa nossa lista é o IRDM 11. Esse que também é um fundo imobiliário de papel. Então uma cota atualmente do RDM está custando R$ 89,13 e nos últimos 12 meses ele teve uma queda bem considerável que foi de cerca de 17%. E nos últimos 12 meses ele remunerou seu cotista com base somente nos dividendos em 14,6%. Então é uma remuneração muito boa para o seu cotista. E quando a gente olha o PVP do IRDM, mesmo com toda essa queda que ele teve, o PVP está atualmente em cerca de 0,97. Então está bem próximo aí do valor patrimonial do fundo. E o último rendimento, né, o último provento que ele distribuiu para os cotistas está em 94 centavos, quase 95 centavos por cota. E se a gente olhar aqui o histórico, ele também tem aí um histórico desde 2018, né, da sua distribuição de rendimentos, e ao longo dos anos esse rendimento veio aumentando, com exceção de 2022, que ele teve uma leve queda. Então, olhando aqui a carteira do IRDM, a gente vê que ele tem cerca de 67% do seu patrimônio investido em CRIs,
e aí ele tem uma outra parcela ali que são investidos em outros fundos imobiliários. E quando a gente dá uma olhada nessa parcela de CRIs, a gente vê que a maior parte, no caso 55,9%, ele é indexado ao IPCA, que é ao índice de inflação. Exatamente por isso que em 2022 ele teve nessa diminuição nos rendimentos do fundo imobiliário. Mas então agora que a gente falou quais são os 4 fundos imobiliários, quanto que custaria, né, se você fosse comprar uma cota de cada um desses FIIs? E o valor seria esse, R$ 269,10. Então com esse valor, com menos de R$ 300, você já consegue comprar uma cota de cada um desses fundos imobiliários e já garantir uma renda mensal. E como eu sempre digo, investimento é uma questão de longo prazo. Então você vai mensalmente fazer o seu investimento, vai pegar os proventos que você tem, vai reinvestir para que você possa construir e aumentar o seu patrimônio. E aí você vai acumulando cotas até o momento em que você já vai estar recebendo aí um salário somente com os rendimentos que os fundos imobiliários vão estar te pagando. Nesse caso dessa carteira, quando você atingir aí 600 cotas de cada um desses fundos imobiliários, você já vai estar recebendo R$ 1.339. Então olha só, com essa quantidade de cotas você já vai estar recebendo mais do que um salário mínimo. É claro que esse é só um primeiro passo, né? Um primeiro objetivo para que você consiga ir recebendo cada vez mais proventos dos seus fundos imobiliários. Mas então eu queria que você deixasse aqui no comentário se você já investe ou está pensando em investir em algum desses fundos imobiliários. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo que eu vou deixar aqui do lado. Então não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.